A graça e a paz. Passando por aqui para deixar uma mensagem para o teu coração, uma palavra que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações nos últimos dias, mas que nessa manhã tá gritando alto aqui, né? E eu quero compartilhar com você, baseado em algo muito importante, em uma linha de raciocínio que o Senhor nos apresenta e eu acho importante compartilhar. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, e no seio dos mares, Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Vinde, contemple as obras de Deus, que assolações efetuou ele na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquiete, saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É maravilhoso essa palavra. E essa palavra vem em conflito quando o nosso coração está estremecido, entristecido. Essa semana é uma semana especial para muitos, triste para outros, porque é comemorada ali a data do Dia das Mães. E nesse vídeo eu quero expressar esse carinho e esse amor de Deus pela sua vida. Talvez o seu coração esteja aí apertadinho, tumultuado pelas situações, pelas dificuldades. Mas se você tem a oportunidade de fazer o bem a alguém, de falar que você ama aquela pessoa que está próxima a você, o faça enquanto pode, o faça enquanto ainda tem tempo. Por quê? Porque o tempo passa, tudo passa. E às vezes quando a gente está em situações que deixam o nosso coração contristado, a gente tende a se revoltar, a se isolar. E não é isso que Deus tem para nós. Aqui ele está falando que ainda que tudo saia fora do lugar, ainda que em meio ao caos, há um Deus que pode colocar tudo no lugar, pode alegrar o teu coração. Mas o que isso tem a ver com uma mãe? O que isso tem a ver com alguém que se goste? É porque assim, hoje você está aí tranquilo, talvez sem alguma dificuldade, com a mente sã, com a saúde mental em dia, perfeito, isso é maravilhoso. Porém, todavia, o tempo passa. Muitos, hoje, na atualidade, estão acometidos de Alzheimer, onde os filhos chegam e não são reconhecidos. Os filhos gostariam de ter um abraço, de ver um sorriso, de ser reconhecido, de ouvir um nome, e não são, porque passou, porque a vida daquela pessoa está indo embora aos pouquinhos. E às vezes a gente fica remontando raiva, ódio, ira e deixa de alcançar o favor de Deus, porque Deus não habita onde há sujeira, onde há ódio, rancor, ira. Então não perca tempo odiando as pessoas, não perca o seu tempo lançando maldição na vida de alguém, porque te fez mal, porque te sacaneou, destruiu a sua vida. Há várias situações, há vários contextos, cada um sabe onde o seu sapato aperta, mas não é sobre isso. É sobre deixar ir, é sobre acreditar que se você se aquietar, saiba que Deus é Deus, que Ele coloca as coisas no lugar. Aquieta-te, saiba que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. E a gente tem que entender um propósito maior, ainda que tudo pareça o contrário, aquilo que a gente gostaria, porque é tudo sobre nós, né? Esses dias eu ouvi uma frase, é tudo sobre nós.
E às vezes realmente, às vezes a gente se coloca como centro da situação, como a cerejinha, e a cereja nem é a mais gostosa, você entendeu? É um conjunto, então valoriza aquele que corre junto, valoriza aquele que te estendeu a mão, aquele que errou com você, mas perdoa, deixa aí, sabe? Deixa aí, ame seus pais, valorize seus pais. E eu lembrava disso, eu lembrava de várias ocasiões que eu me vi vendo a minha mãe trabalhar naquele secapão velho lá, aqueles vidros, subia naquele terceiro andar e eu morria de medo da minha mãe cair dali, sabe? E isso me ensinou a valorizar o trabalho dela, valorizar o dinheiro que ela trazia para dentro de casa, o arroz que ela colocava dentro de casa. Quantas vezes eu mesma não fiz esse tipo de trabalho, mas não subia nos vidros para limpar, porque a proteção da minha mãe não deixava, né? Ela falava, não, os vidros eu limpo. Ou meu pai, trabalhando nesse sol escaldante, construindo, fazendo lindas construções, fazendo coisas lindas. E eu não vou valorizar esses no qual Deus preparou, no qual Deus criou para me dar a vida. Todos nós temos desavenças com pai, mãe, com o irmão, com N coisas. Mas só que não é sobre só nós, é um conjunto, é um processo, né? Não é sobre você, é sobre o que Deus fará em você. Então, assim, que Deus possa executar a justiça dele em você. Que aqueles que te fez mal, te prejudicou de alguma forma um dia, o Senhor possa ter com eles, mas que você possa se aquietar no dia de hoje e saber que Deus é com você. Então valoriza as pessoas que andaram com você, porque sozinho você não chegaria aqui. Ninguém nasceu do vento, né? Algumas plantas elas se procriam porque a semente voam e cai na terra e assim se reproduzem. Mas ainda assim precisou ter uma matriz. Todos nós viemos de uma matriz. É falado tanto de matriz, mas você não se autoexistiu, né? Você não se autocriou. Você precisa. Se hoje, eu sempre costumo falar que se hoje o Senhor tirar o sopro de vida que há em você, você não dá um passo. E se ele falar, vai ficar vegetando na terra, vai ficar vegetando na terra. Vai depender do outro, vai depender do outro. O dinheiro, você pode ter montantes, mas se não tiver uma estrutura, se não tiver uma rede de apoio, de nada vale, né? Então, assim, valoriza, porque amanhã pode não existir, amanhã pode não ter. Às vezes você acha, ai, mas eu tenho nada, eu tenho tão pouco. Às vezes até o pouco que você tem poderá ser tirado. Então valoriza, seja feliz naquilo que Deus tem te colocado e aquieta, saiba que Ele é Deus, que Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. E contemple porque você é a imagem e semelhança dele. Às vezes, a imagem e semelhança de Deus, né, que tanto falamos, que eu acabei de citar aqui, isso é a Bíblia lá em Gênesis 1, às vezes a imagem e semelhança de Deus não nos faz tão bem, né? Fala, nossa, mas como pode ser? Esses dias eu ouvi isso. Mas como pode ser isso aqui? Mas somos a essência de Deus, somos o DNA de Deus. Talvez a nossa aparência não seja igual a Deus, né? Não seja essa alusão que nós imaginamos, mas você é a essência de Deus e Ele tem o melhor para a tua vida. Mas você também tem que querer esse melhor para si, não se fazer de vítima e vencer cada dia mais e acreditar que ainda que em meio ao caos há esperança. Fica na paz, tenha um dia abençoado e que essa palavra verdadeiramente possa falar ao teu coração. E não deixe passar o tempo, porque o tempo perdido de hoje pode não existir amanhã, né? Você pode não ter mais tempo. Às vezes temos aprendido, e ontem foi citado isso através do nosso pastor, Deus o colocou numa situação, e essa situação ele voltou lá para tentar rever essa situação e já não teve mais tempo. E o seu coração doeu, assim como o meu já doeu muitas vezes, por tentar aí quando chegar não tinha mais tempo. O tempo é algo raro e o amor também. O amor se acaba assim, o amor se perde. Então
Fica na paz e pense nisso.